Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos abençoe. Uma alegria voltar a esta cidade de tanta história, de tantos valores, com tanta riqueza. Nós comparecemos aqui lembrando os muitos amigos e as muitas atividades que pudemos desenvolver por aqui durante muito tempo. E pedimos a Deus que possa multiplicar essa riqueza espiritual pertinente à doutrina e ao Evangelho nos corações. Lembramos aqui o querido Honório, que é o tutor desta obra que a gente está lançando e que foi uma figura muito importante do nosso movimento espírita, em razão da sua capacidade profunda de trabalhar doutrina espírita pelo seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religiosidade, adentrando os territórios do Evangelho dentro de uma metodologia ou utilizando instrumentos extraordinários. A gente nota que o próprio codificador, quando ele assinala o nascimento da novel doutrina a partir das manifestações dos espíritos, ele percebe que o primeiro momento, que foram os fatos, definiram a curiosidade, veio a filosofia, que seria o intercâmbio das ideias ou entendimento, em seguida o aspecto moral, espiritual, tangendo o Evangelho, para que houvesse as transformações sociais indispensáveis. Então nós estamos observando que esse conteúdo nas almas, guindando-as a uma aceitação das próprias lutas, e há uma visão mais profunda do que representa uma reencarnação dentro desse vínculo do espírito com a matéria mais densa, isso promove uma consciência cósmica, que seria exatamente a evolução consciente, que o Honório gostava muito de trabalhar. Evolução consciente, o elemento tem os instrumentos em si, intelecto, morais, para operar a sua transformação e o seu crescimento no tempo e no espaço. Nós notamos que, a par da doutrina espírita, que veio num momento muito peculiar da nossa história humana e com um papel de vanguarda, ela, embora cultuada por nós, ainda não foi plenamente compreendida e absorvida pelos profitentes, por aqueles que se lançam ao caminho. Nós notamos que, embora ela seja universalista, e ela se caracterize por essa universalidade que lhe dá autoridade inquestionável, não é um palpite de um homem, muito menos de um espírito, mas é sim o trabalho esforçado, persistente, de encarnados e desencarnados. Nós gostamos de lembrar uma página do Irmão X, em que ele narra, obviamente dentro de uma linguagem humana, o entendimento de Jesus com João Evangelista, que é o primeiro a assinar os prolegômenos, a introdução do Livro dos Espíritos. É o primeiro nome, é o de João Evangelista. Não por acaso, porque Jesus se entendeu com ele sobre o progresso do cristianismo na Terra. E ele vai dando as notícias, até que Jesus diz assim: diante do quadro aterrador dos homens endurecidos e desprezando os tesouros divinos, doravante, eu autorizarei a voz dos espíritos a falarem com os homens. E aí começa então, nas esferas resplandecentes do infinito, uma decisão do Cristo para que a terra pudesse conhecer a verdade. Não pelo labor apenas dos homens, mas pela voz dos que morreram. Então, o grande movimento que nós observamos na doutrina dos Espíritos, ele se deu com providências do Cristo que nos governa. E esse movimento foi cadenciado, e nós temos registros os mais diversos, precedendo aquilo que seria a organização da fenomenologia que trouxe para o mundo um conhecimento extraordinário, de que os espíritos vivem para além da morte, dentro de uma hierarquia que vai ao infinito.
Na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai dizer que nenhuma filosofia, nenhuma religião, até então, trouxe a chave lógica, sensata, racional, que vinculava o homem, no momento da sua morte, a Deus. O Espiritismo fez. O fez. Como nenhuma doutrina, nem espiritualista, embora o espiritualismo colaborou veementemente para amanhar os territórios humanos, a fim de que as pessoas pudessem começar a se sentir espíritos. Mas não define cientificamente, dentro de uma lógica como o Espiritismo apresenta. Se existem veios espiritualistas no mundo, e eles são preciosos, eles representam filetes da verdade. Mas a verdade universalista, ela foi encerrada naquilo que os Espíritos trouxeram. E quando a gente diz isso, a gente diz com tranquilidade, até dentro de uma visão cósmica que o Honório trouxe nessa obra, porque a Trindade Universal definida pelos Espíritos e publicada por Allan Kardec dentro de uma metodologia fantástica, permitindo as pessoas poderem raciocinar, sentir e avançar no domínio das verdades universais, essa tríade é Deus, Espírito e Matéria. Ela explica tudo. É o resumo, a síntese de todas as forças que se conjugam no universo. Para a gente ter uma ideia, quando Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, estudando as teologias humanas que explicam Deus e as suas leis, e na segunda parte, quando ele entrevista espíritos de condição diversa, que vão de A a Z, dos mais endurecidos ou impuros aos felizes, nós vamos observar que ele define, sob orientação do Espírito Verdade, da Pleiade, que secundou o esforço do Cristo para a ilustração do homem, no que diz respeito à verdade universal. Não a verdade relativa de cada um, mas a universal. É preciso que se faça essa distinção, porque tem muita gente com suas verdades transitórias. Valem por um tempo, mas não são cósmicas, não são universais. Então, quando ele define essa questão Deus, Espírito e Matéria, a tríade universal, nós vamos entender que Deus é o Criador incriado, que estudamos os seus atributos, mas não dominamos aquilo que ele é essencialmente, porque falta-nos sentidos próprios para isso. Seria exigir da criança, na sua formação ainda elementar, o cabedal de informação e de competência daquele que é um pós-doc, lidando com ciências específicas, em profundidade, em multiplicidade de informações e de caminhos de experimentação. Para a gente ter uma ideia, somos almas infantis. E a alma infantil, ela vive de imaginação. Nós fomos muito amigos de Arnaldo Rocha, que foi o dirigente do Chico Xavier, ex-esposo do Espírito Meimei, e o Arnaldo gostava muito de falar assim, que ele era muito doutrinário. Amigo de Dona Ivone Pereira, amigo íntimo, amigo de Chico, tutor de Chico na mediunidade. E ele falava assim para a gente: meu filho, a fantasia está enfeitando a cabeça do povo no nosso meio. E a gente nota isso, muita fantasia. Com todo o respeito ao que cada pessoa cultua. Isso aqui não é um trabalho de perseguição, é uma reflexão profunda. Então, a universalidade dos ensinos, ela permite que a criatura trabalhe a seiva, não a forma. A forma é por conta dela. Tem muita gente no meio espírita hoje que não entendeu que Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele elaborou um estatuto em que era proibido se discutir religião. Porque o conteúdo que estava sendo trabalhado ali através da fenomenologia mediúnica interessava a todas as religiões. E já se disse que o Espiritismo é a alma de todas as religiões. O Espiritismo não trabalha com fórmula externa. Por isso que nós respeitamos todas as instituições, mas elas são humanas e transitórias. Nosso lar é uma colônia admirável, mas é transitória.
Nesse livro Céu e Inferno, Kardec diz assim, com toda clareza, o que Deus criou e o que ele não criou. Então ele fala das zonas erráticas que são ilusórias. O que é isso? Então quer dizer que umbral é ilusão? É, pura ilusão. Como uma criatura que está internada no hospital psiquiátrico e que fica sendo mobilizada, agitada por imagens, criações ou registros que trouxe do passado, se não desta vida. O médico psiquiatra, o terapeuta vai lá, olha e fala assim, temos que ajudar ela através da química, da medicação química, para inibir um pouquinho, porque ela não está dando conta. Vai ajudá-la inibindo os processos, os surtos, aquilo que faz dela um enfermo no campo mental. Para ela é real, para o resto é pura ilusão. Não sei se vocês entenderam. Aí o médium vai para uma reunião, vamos supor que a clarividência abre, ele diz assim, nossa, as ondas do mar estão entrando no nosso ambiente, ao final da reunião, trazendo aquela coisa gostosa do mar, aquela astralidade do mar. Ou fala assim, tem uma cachoeira descendo. Ou pode mesmo ver projeções espirituais de entidades angélicas. Está cercado de anjo aqui. Aí o benfeitor que está do lado, que é o mentor dele, fala assim, eu plasmei e ele viu. Deu uma ideia? O que significa a entidade estar lá, não? Tem espírito que fala assim, Wagner, eu vi Jesus. Ninguém diz que é impossível. Se Jesus quiser, ele se projeta e a pessoa percebe ele presente. Mas uma entidade protetora pode estar plasmando a imagem de Jesus e ele capta. Vocês entenderam? Por isso que o assunto mediunidade tem que ser estudado, discernido, para não virar o quê? Conto da carochinha. Coisa de alienado. A doutrina dos espíritos é responsável. Allan Kardec fez isso. Allan Kardec lidou cientificamente com isso. Um homem positivo, de um tempo de positivismo. Um homem culto, um homem maduro. Não podia ser um jovem, porque é precipitado. Era um homem preparado, sem dizer do escol espiritual dele. Alma de escol. Então nós vemos alguém que foi escolhido a dedo por aquele que nos governa, para que ele pudesse dar conta da universalidade e tornar isso síntese. A doutrina espírita trabalha com síntese. Nós é que temos que debulhar. Por isso que o movimento é duvidoso. O movimento espírita tem gente desmandando, tem gente desviando, tem gente com fantasia, tem gente tirando proveito dessa ou daquela forma. É isso aí. Movimento é uma coisa, doutrina é outra. A doutrina, em sua proposição, é extraordinária e ela vai ser absorvida no tempo. E é tão curioso porque muita gente ainda está vivendo no tempo da Idade Média, mesmo dentro do Espiritismo. Ou vivendo o tempo de filósofos que questionam. Nós temos contribuições maravilhosas em todas as áreas. A cultura do mundo é, acima de tudo, uma estratificação imbricada. Porque a gente tem uma proposição, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, e o terreno mental vai sendo amanhado. Daí a pouco ele faz uma síntese daquilo. É quando a gente vai analisar comportamento moral e ética. A ética é o que redunda do conjunto de comportamento que obedece a regras de proceder. Então a pessoa junta aquilo e faz uma soma. O que ressuma, a gente pega o livro do Evangelho, ele é todo de comportamento. Como é que Jesus reagiu, como é que ele agiu, como é que as pessoas reagiram. É um livro de comportamento. Mas se a gente olha o Evangelho, a gente sente a sabedoria e o amor do Cristo transcendendo toda e qualquer movimentação humana. Dele à frente das pessoas e das pessoas diante dele. E a gente vai formando uma estrutura que a gente chama de ética de comportamento. É o que regula, é o espírito que vai influenciar o dia a dia da pessoa, a conduta dela. Então, quando nós estudamos doutrina, nós estamos formando o quê? Os espíritos falam assim, o espiritismo está ensinando o povo a pensar. Sabe por quê?
a gente já embarcou em tanta canoa furada. Então agora nós temos uma obra que ela tem um cunho de universalidade que a gente não pode perder isso de mente. Um palpite é uma coisa, uma Blavatsky palpitando é uma coisa, ela fez um trabalho. O Pietro Baldi é outro, um Kierkegaard é outro. E aí vai. Você tem N elementos, pega o que é consenso. O que é consenso? Aquilo que é duvidoso você põe de molho. Não tem gente falando que no mundo espiritual tem reencarnação? É uma aberração doutrinária. Mas muita gente patina nisso. Muita gente patina. São palpites. Dona Ivone Pereira contou para Arnaldo Rocha, que nos contou pessoalmente, que um monte de espírito fez proposta para escrever através dela grandes nomes de literatura, fora de doutrina espírita. Ela falou, não, meu compromisso é com o espiritismo. Não aceitou. Por quê? Porque ela tinha compromisso com essa doutrina que liberta o pensamento humano. E conhecereis a verdade vos fará livres. Quando Allan Kardec se propõe ao trabalho, o que vocês veem no movimento espírita hoje não tem nada a ver com Kardec. O filme até ajudou. Um homem extraordinário, à frente do seu tempo, que afrontou o preconceito daquela época positivista, quando a primeira questão do Livro dos Espíritos, Deus, e das esperanças e consolações, a última parte do Livro dos Espíritos, falando sobre o destino das almas depois da vida material. Ele enfrentou um desafio, um grande desafio. Foi perseguido pelo clero, muito perseguido pelo clero, e pelo desdém dos cientificistas, que estavam satisfeitos por colocar no trono a matéria, num circuito fechado de pensamento, com raras e honrosas exceções. Então ele esteve entre duas margens, a da negação e a do misticismo barato, das igrejas sem alma, que querem mais a política do mundo que propriamente a renovação dos seres. A irmã Zenóbia, no livro Obreiros da Vida Eterna, chega a dizer que, infelizmente, porque ela estava conversando com um sacerdote católico, a gente nota o esforço da Igreja Católica, não é uma crítica, mas é uma análise, que ela manteve a humanidade como crianças espirituais, sem nutrir, sem orientar, sem instruir, para que as pessoas pudessem avançar no terreno espiritual. E com um tesouro chamado Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus. Porque Jesus é extraordinário. Então o Espiritismo vai se atualizando e passando pelas provas naturais de definição da sua proposta na sociedade, para que aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir possam apropriar do seu conteúdo e se dispor a um trabalho maior. Quando muitos acham que, com todo respeito, hein, gente, ir no centro espírita é ouvir uma palestra e tomar o passe, tem muita gente dizendo assim, é muito mais. Transforma a minha vida e eu posso ser um agente de iluminação espiritual por toda parte. Tem gente que vem para o centro apenas para isso, como iria numa missa tomar uma hóstia. Tem muita gente. Vou criticar. É um primeiro passo. O Honório falava assim, sabe por que nós estamos estudando aqui os princípios espíritas, quando ele estava encarnado? Nós estamos aqui estudando Deus, Espírito, Perispírito, evolução, causa e efeito, mediunidade, mortalidade da alma, e aí vai. Influência dos espíritos na nossa vida, probabilidade dos mundos habitados, reencarnação, e aí vai. Sabe por que nós estamos estudando isso? Porque nós não acreditamos. Porque quem sabe disso não precisa disso aqui. Já se iluminou. A gente vira para um Chico Xavier, que é um fenômeno, que ilumina o nosso meio, e a gente pensa assim, por que esse espírito foi tão destacado, a ponto de ser considerado um missionário? Porque ele tinha a alma entregue à verdade e ao amor de Deus. Ele compreendeu e aceitou isso. Não importa o preço, ele se deu. Ele nunca se deixou descrer da evolução do progresso. Então nós vamos entender assim, Allan Kardec
no último livro de sua lavra encarnado, a Gênese, estudou o Gênesis de Moisés. O livro se estrutura e tem vários capítulos estudando fluidos, fluido cósmico universal, origem da matéria. Mas a matéria que nós conhecemos, ela se apresenta aqui com diferenças. Então nós temos os tipos de matéria do mundo terreno. Leon Denis sugere, à sua época, sucessor de Kardec, o quarto estado da matéria, radiante. E o Chico dizia assim, os nossos aparelhos ópticos não podem detectar vida em outros mundos, porque eles estão restritos à densidade da Terra e ao pensamento do homem, ainda preconceituoso, negador da alma. Porque a matéria nesses mundos é radiante e superradiante, numa condição que não pode ser detectada por esses aparelhos. E a gente está vendo o avanço e a busca da transcendência da própria matéria. Não vamos entrar no terreno que não é a nossa área. Mas existem informações aí que assombram, não é? Esse desafio da intimidade atômica, dos elementos que estão ali, aquelas forças que foram descobertas e que sugerem, ora comporta como onda, ora como partícula. Aí isso já chama a atenção do homem. Então nós vamos, estudando os fluidos com Kardec, nós vamos entendendo que, no estudo dos fluidos, que dá origem à matéria, nós vamos ver ela em diversas condições, para atender a cada criatura. Quando uma mente é primitiva, vamos, por exemplo, lançar a mão do aborígene, do índio, que nós conhecemos ainda não, vamos dizer, civilizado ou influenciado pela civilização que nos é própria. Quando eles desencarnam, eles ficam por ali mesmo. Eles ficam por ali. Eles não têm projeção mental para conceber o infinito da vida. Então, o reino deles é a floresta, a taba, os companheiros. Eles ficam ali e vão se revezando na reencarnação, até automaticamente. A gente chama isso de reencarnação compulsória. O elemento já caminha espiritualmente com os encarnados, aí entra naqueles circuitos de reprodução, é o primeiro a renascer. Isso prevalece não só na taba, daqueles que ainda não têm um avanço mental, mas para todo espírito primitivo. Quando a gente vê essas hordas de gente viciada, sem responsabilidade na vida, sem muito conceito de nada e sem interesse com nada, qual que é a companhia deles? Se não os viciosos, maldosos que os dominam, aqueles que partilham da mesma faixa vibratória e dos mesmos gostos. São os que reencarnam, compulsoriamente. Não há planejamento reencarnatório. Quando o indivíduo se qualifica, quando a mente se abre para o infinito, quando ele começa a cogitar de si mesmo, da criação, das forças que se conjugam para esse fim dinâmico de vida, que revela muitas potências do amor, porque quando alguém é usurário, quando alguém é passional no sexo, isso é amor, mas é um amor rudimentar. É rudimentar. Porque se a gente disser que isso é maldição, é aquilo que Jesus falou com Maria de Magdala no livro Boa Nova. Mas procuras o amor em fontes contaminadas. Mas era amor. Deu uma ideia? O nosso amor sabe egoísmo, diz Emmanuel, analisando o assunto. Então eu sou egoísta, eu só penso em mim, mas eu quero, é meu. É amor, mas isso é primitivo, é rude, é o diamante tirado das entranhas da terra que precisa ser burilado. Mas ali está. A força do sexo é a força criativa. É a mesma força que faz o gênio, como Mozart, como Michelangelo, como tantos que surgiram. É a mesma força. Num ela está sublimada, no outro ela é embrionária. Força de vida é natural. É curioso porque
nas áreas mais psicanalíticas, psicológicas, a visão deles do ser humano é: o ser humano é um ser em construção. Não há julgamento. A religião dogmática estabeleceu isso. E a gente nota que, embora com uma visão cósmica, os espíritas ainda atados, é o condicionamento religioso de muitos séculos, né? Se não milênios, eles vão pelo mesmo caminho. E com isso nós deixamos de nos compreender e de nos estimular na parte boa. Porque Jesus não encontrou um Pedro burilado, ele encontrou um Pedro rude. Ele encontrou um João ingênuo. Ingenuidade, o Chico disse um dia. Chico Xavier disse um dia: ô gente, o anjo não é ingênuo. O anjo é um espírito depurado, puro. Ele teve que passar pelas condições todas de crescimento. E nós nos iludimos achando que é uma criação à parte. Porque nós queremos nos justificar aqui na Terra. A Terra não presta, isso aqui é planeta de exceção, uma ova. Isso aqui é mecanismo evolutivo. A Terra produz e se movimenta dentro da vibração dominante. Estudamos lá que é um mundo de expiação e prova. O que é que domina aqui? O mal. Quem acha que é o bem está iludido. O meu reino ainda não é deste mundo. Por que que é o mal? Porque o interesse pessoal é o vilão. Nasce filho dileto do egoísmo. É ele que predomina. A gente costuma criticar o que está lá fora, quem está governando, mas nós entronizamos esse tipo de conduta. Nós aplaudimos isso. O Brasil não está dividido? Com muito ódio de um lado e do outro? Porque nós entronizamos isso. Nós temos o cavalo de preferência. Então, é preciso que a criatura primeiro se ilumine. O Chico tinha uma proposta que ele vivenciou e que é muito difícil de ser assumida. Ele falava para o Arnaldo: isso é coisa de bastidor. O Arnaldo contava para a gente, para mim, para o Honório. O Chico dizia assim: meu filho, às vezes eu falava com ele do problema do fulano, do cicrano, do beltrano, ele falava assim: meu filho, eu não vim aqui para tirar a ilusão da cabeça de ninguém. Eu respeito a pessoa onde ela está no que ela cultiva, mas eu tenho o dever de fazer correto. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Porque nós somos sensores do comportamento alheio. Mas o compromisso nosso é evolução pessoal. Não importa o que o outro está fazendo. Eu tenho que fazer o melhor. Se eu observo a conduta do outro, ela é lamentável, eu oro por ele, entrego a Deus e procuro não cair naquilo. Kardec perguntou aos espíritos sobre as pessoas que têm mediunidade, dons preciosos, e que não honram, não honorificam esse dom espiritual. Os espíritos disseram assim: é importante que elas possuam, porque o crime dela passa a ser hediondo. Entendeu? Eu pergunto para vocês assim: o que vocês acham desses espíritas que estão aprontando e fazendo escândalo no meio? Ai deles. Por quê? Receberam muita luz e tripudiaram. O Emmanuel no livro Vida e Sexo diz assim: existem dois caminhos perigosíssimos para o ser humano. O primeiro, do abuso do sentimento alheio através do sexo. É muito difícil sair dessa ciranda. E o segundo, do abuso religioso. São dois caminhos difíceis de serem deixados, que é chamado no Evangelho como pecado contra o Espírito Santo. Que você fere as estruturas mais íntimas da sua consciência. E aí você não se perdoa tão fácil. Então tem muita gente que passa apertado. São reencarnações sucessivas de muita depuração para se auto-perdoar. Porque Deus não precisa perdoar, porque ele não fica com raiva de ninguém. Né? Deus é amor, e o amor sempre renova a oportunidade. Tem uma frase do Irmão X, que é muito bonita, pelo Chico Xavier, que ele diz assim: Deus não usa violência, usa o tempo. O tempo é a grande concessão que nós temos. A concessão. O tempo é fruto de uma conjugação fluídica que interessa ao conjunto das almas que estão naquele mundo, naquele sistema de mundo. Então nós temos, por exemplo, uma estrela de quinta grandeza, que é o Sol, e nós temos uma família de mundos. Nessa família de mundos nós temos, por exemplo, na época de Kardec, isso foi objeto de pesquisa,
Ele entrevistou espíritos que vinham de Júpiter. Mozart foi um deles. E foi muito curioso, porque nas entrevistas eles deram informações muito curiosas da natureza fluídica desse mundo, de que como que os animais desse mundo ajudavam a edificar as casas, as residências, e de que o melhor dos homens aqui na Terra ainda estariam próximos dos animais lá. Olha que curioso. Então ele faz uma comparação, criando referência para a gente poder avaliar o que é a depuração. Eles já quase não têm infância e eles vivem com uma intuição tão aberta que eles não têm mais essa divisão de matéria densa com o mundo espiritual. Então a gente começa a pensar assim, meu Deus, o André Luiz foi para o mundo espiritual, foi recolhido em nosso lar, e ali depois de começar a trabalhar, e muito feliz, porque enfim pegou o trilho do trabalho, ele repousou. Aí tem muita gente que acha um desafio isso. E ele como que sonha e se projeta para um mundo superior a nosso lar. E ele é acolhido pela sua mãe. E a sua mãe o abraça e ele se sente assim no mundo venturoso. Depois ele volta, é como se ele tivesse sonhado. Aí o que a gente vai estudar doutrinariamente disso? A gente vai assim, o que é isso? Então lá, para espírito é corpo? É. Mas existe o corpo mental. É curioso porque tanto Chico quanto Valdo Vieira, na época em que ele era espírita, ele escreveu obras espíritas, não como projeciologista depois, mas como espírita ainda, em Uberaba. Ele escreveu obras, projeções da consciência. Ele vai falar que ele sai em corpo mental. E tem muito médico que sabe o que é isso. Para você sair da Terra, levado por um espírito, às vezes você vai fazer uma excursão maior, ele te leva em corpo mental. Porque o perispírito tem a natureza do plano terreno. Ele é constituído dos fluidos daqui. Vocês entenderam? Então ele sai em corpo mental. O André Luiz fez isso. E o que isso mostra? Que existem faixas vibratórias. A matéria, ela se purifica, vamos dizer assim, ela transcende. E ela vai criando circuitos de vida e ambientando criaturas num degradê. O Honório estudava isso dizendo das laçadas da espiral. Você tem uma mais interna, central, de densidade, ela te projeta, não fecha o circuito e abre, muito próxima da anterior. E assim sucessivamente, como se fosse um disco de vinil. E ela vai ao infinito. Essas laçadas permitem que a criatura, primeiramente, vá por uma projeção mental para ambientar. O livro fala do Honório que foi aos passos do infinito no Instituto Celeste de Pitágoras para poder estar com Sócrates, o grande filósofo da antiga Grécia. E ele vai contar e explicar o mecanismo de projeção. Ele tinha linhas vibratórias que o capacitavam a isso. Por exemplo, quem nunca sintonizou nosso lar ou uma outra colônia espiritual de valor, vai ter dificuldade de chegar lá. Porque o caminho começa a se fazer pelo campo mental. A mente é o espelho da vida em toda parte, diz Emmanuel. Então, pelas linhas de projeção da mente, se a criatura vive embotada, ela vive ali, é o da taba. Ela vive ali. Mas vocês notem que no próprio livro Nosso Lar, quando André Luiz vai falar da criação de ela, fala assim, nobres portugueses desencarnados se preocuparam em formar um espaço que pudesse acolher aqueles que já tinham mais desenvolvimento, intelecto moral, nas terras virgens do Brasil, a fim de que eles pudessem permanecer enquanto não voltavam à lide reencarnatória. Foi assim que Nosso Lar surgiu. Precisou de gente com projeção mental para se ocupar disso e, com a tutela dos que os orientavam de mais alto,
formar aquilo que hoje a gente chama de Colônia Nosso Lar. É uma cidade espiritual sobre o Rio de Janeiro. Inúmeras surgiram no Brasil. Mas Nosso Lar é pioneira. Em razão disso, ela foi pioneira. Então ela começa a servir de referência para que no Brasil, com o desenvolvimento, né, social, cultural, outras pudessem surgir e atender essa demanda. Porque essas colônias espirituais funcionam por enriquecedoras da condição vibratória, mental, moral daqueles que vão voltar. Sem isso, nós não temos como justificar a evolução em dois mundos. Aquela dualidade, né? O céu e a terra. Então, nós vamos ver a dinâmica quando os espíritos começam a se organizar e a estabelecer uma educação profunda. Estudando os fluidos, estudando a natureza da matéria, na sua diversificação, nós conseguimos entender essas laçadas de mundos, esses sistemas de mundos. Nós temos, por exemplo, informações muito seguras, não só na época de Kardec, mas pela mediunidade do Chico, que é insuspeita, do livro Renúncia. Nós tínhamos ali aquele elemento que viveu na Terra na época de Roma, que foi Célia Lúcius, nos 50 anos depois. Ela se depura de tal forma que ela se projeta no tempo e no espaço e ela vai ser acolhida em um dos orbes de Sírius. Sírius. E prestem atenção, Sírius para nós tem uma peculiaridade porque os egípcios, segundo registros, o próprio Emmanuel cita isso, e ele vai dar inclusive equações de Pi que explicam essas pirâmides, eles tinham um posicionamento das pirâmides para que a sua culminância estivesse, em determinadas épocas do ano, alinhada com a estrela de Sírius. E eles tinham saudades de Sírius. E espiritualmente, existe a informação de que, quando Sírius não tinha a evolução que apresenta hoje, ela passou por transformações e teve contingente de espírito que foi de Sírius para Capela, na constelação do Cocheiro, e de Capela para a Terra. Tem espírito que desce e tem espírito que sobe. Isso é o movimento da evolução no universo. O espírito que desce e que muitas vezes vai simbolizar aquilo que muita gente fica criando o sistema em cima, a queda do anjo, porque ele tinha mais potência, mais probabilidade, mas intelectualmente é uma coisa, moralmente é outra. E nem sempre as duas asas estão equilibradas. Então, em razão de uma asa só desenvolvida e a outra não, ele vai ter um ajuste vibratório. Aí o Paulo, que escreve sobre o assunto, diz assim: tropeçaram para que caíssem? E responde: não, mas pela sua queda veio a salvação gentio, para os incitar à emulação. E se a sua queda é riqueza do gentio, quanto mais a sua plenitude. Ele raciocina sobre o assunto, porque ele fala sobre os da sua raça. Ele conhecia o assunto dos exilados de Capela. Que não é mística, é um tema trabalhado por Allan Kardec e desenvolvido depois com o auxílio da mediunidade de Chico Xavier. Aí nós vamos entender. Porque existe o quê? Intercâmbio entre os mundos. Tem muita gente que fica horrorizada de a mãe de Chico Xavier e do irmão X, Humberto de Campos, ter visitado Marte e ter trazido notícia de Marte. E que não bate com aquilo que está na codificação. Mas o comentário de Kardec é hipotético. Segundo fontes, Marte seria ainda inferior e é superior. Vocês entenderam? Hipotético. Kardec não falou que é. Seria inferior. Como ele colhia informações e não fez disso um ponto de doutrina, não tem problema. Porque Kardec se esmerou nos fundamentos. Mas algumas informações ele tratou. Existe registro histórico
de que ele não quis aprofundar a pluralidade dos mundos habitados, o estudo mais astronômico, né, do cosmos, em razão da necessidade de estabelecer as bases imprescindíveis para a doutrina. Mas coube a Camille Flammarion, que é a reencarnação de Galileu Galilei, muita gente não sabe disso, um professor que é parapsicólogo, que era de Belo Horizonte, que viajava o mundo inteiro com a parapsicologia e que não gostava de evangelho. Ria do Honório e falava assim, Honório, eu sei com esse conto da carochinha. E o Honório ficava rindo dele. Hoje deve estar estudando evangelho no além. Então, esse professor, que foi muito famoso na sua época, dentro das linhas da parapsicologia, ele ia muito a Pedro Leopoldo e depois a Uberaba, e ele perguntou para o Chico, Chico, a teoria da Lua exposta no livro A Gênese é ultrapassada. Já era ultrapassada na época de Kardec. Por que aquilo está lá como teoria? Aí o Chico explicou assim, meu filho, Camille Flammarion é a reencarnação de Galileu Galilei. A teoria que ele expôs foi quando ele entrou em transe anímico e o próprio Galileu trouxe a teoria que era dele. Aí o cara levou para o mundo. Chico Xavier conseguiu me explicar o que ninguém conseguiu no meio espírita. Vocês entenderam? A mediunidade desse camarada. Então nós vamos perceber que esses sistemas de mundos, eles vão atender à natureza dos espíritos. Quando nós lidamos, por exemplo, com a matéria e com todos os desafios que nós temos, a gente fala assim, nossa, mas o mundo está numa convulsão. Essa convulsão é moral. Tem muita gente que leu as comunicações de, vou falar Arago, porque muita gente não sabe que o nome dele era francês, e de um outro, que eu esqueci aqui o nome dele, que ele vai falar sobre a influência dos encarnados e dos desencarnados sobre a estrutura material da Terra, sobre os fluidos. O que acontece? Se eu tenho densidade mental, eu influencio o meio e ela se torna densa. Nós temos ambientes insalubres. A gente fala assim, eu sinto mal aqui. O outro fala assim, eu sinto bem aqui. Nós estamos num ambiente que é saturado de valores espirituais. A pessoa chega aqui, ela é tratada, ela é curada, ela é reequilibrada em razão da psicosfera. Psicosfera por quê? Porque vem do psíquico, porque vem da mente. É o conjunto das mentes encarnadas e desencarnadas que operam aqui. A gente faz o centro. O centro não é parede. O centro é a vibração que a gente produz aqui. Porque quando eu falo, tem um monte de gente pensando, gravitando em torno desses assuntos que a gente traz. Cada um com o seu raciocínio, com a sua percepção, com a sua capacidade. E a gente começa, então, a movimentar isso que perfaz a matéria, vamos dizer, quintessenciada, os fluidos. Nós damos um novo ritmo a isso. Quando André Luiz estuda sobre o fluido cósmico, na intimidade da criatura, ele diz assim, nós sacamos do fluido cósmico, que é o hausto do Criador, que é a força que irradia de Deus. Paulo escreve, em Deus existimos e nos movemos. Isso tudo que se transforma em matéria e que é respiração e que é pensamento em nós, nasce de Deus. Só que ele se transforma, porque existe uma potência em nós, espíritos, que define raio do desejo, raio da emoção. A gente saca desse material como a gente saca do ar para respirar e marca ele, dando peso e direção. É o que o André Luiz explica. Nós mudamos o fluido cósmico. Nós alteramos. E com isso, junto com outras mentes e corações que vibram muito próximos, a gente define o ambiente, o meio, as necessidades. Não é muito simples falar disso, e muito menos compreender. Mas a reencarnação obedece a esse circuito de densidade. Tanto que quanto mais evoluído, menos penosa é a prisão dos espíritos pelos fluidos ambientes dos mundos em que se encontram.
é um degradê. Quanto mais primitivo o mundo, mais oclusa é a mente e a sensibilidade do indivíduo. Então a gente passou por um mundo primitivo. O Emmanuel, para explicar a evolução, ele disse assim: nós temos a evolução das civilizações se dando em torno de 28 mil anos. Kardec vai dizer em torno de 25 mil anos e vincular isso à precessão dos equinócios. Ele vai sugerir 25 mil anos. O Emmanuel fala 28 mil anos. Na entrevista que o Chico deu e que o Emmanuel que respondia para a LBV em 1954, isso está registrado, está no YouTube, ele diz assim: nós tivemos duas civilizações de 28 mil anos cada uma, de que não temos registro, até que veio a da Lemúria, que durou 28 mil anos, e deu origem à da Atlântida, que durou 20 mil anos. E suas últimas ilhas submergiram em torno de 10.500 anos antes de Sócrates. E entramos na Ariana, que está encontrando a sua oclusão. Ela está em decadência. A Ariana. Então, o Emmanuel dá um panorama dos aspectos que definiram a nossa vida planetária, que está codificada em termos de figura de linguagem no Gênesis de Moisés, que é estudada por Kardec e recomendado observar os símbolos daquilo. O Adão, a Eva, porque quando ele define Adão, ele já está falando da miscigenação do capelino com o elemento terrícola, o aborígene, o autóctone. Ali há o encontro, e ali define o Adão, porque o Adão é o primeiro homem no sentido pleno. O Emmanuel vai estudar no Caminho da Luz que a chegada do capelino definiu diversos caracteres culturais, linguísticos, religiosos, raciais. A influência foi decisiva, porque ali está o Homo sapiens sapiens, que é o nosso biotipo. Ali se define. E ali começa algo espetacular, que é o conhecimento da lei de justiça. Aquilo combina com expiação e prova, porque ele vinha em razão de desajustes no mundo de origem. Ele vem reparar. Ou seja, ele tem um campo propício para se restaurar dos maus feitos, dos vícios. Aqui ele se depura, num ambiente mais hostil, não no favorável. Aí você fala assim, mas por que não pode ser no favorável? O grupo era grande e empacava a evolução da maioria que estava aderindo ao bem. E se tornou um tumor maligno. A Terra passa hoje, na transição, pelo mesmo mecanismo. Muitos espíritos bélicos estão dando adeus à Terra. Mas a Terra teve, segundo Chico, a partir da década de 50, ele falava para os amigos assim, cidades inteiras que durante séculos não reencarnavam das zonas inferiores estão vindo para a crosta. Uns reencarnam, outros ficam desencarnados, guiando os que estão encarnados. Aí vocês estão vendo o quê? Ele anunciou a revolução sexual, das drogas, da corrupção. E Emmanuel, numa página que está publicada no livro Diálogo dos Vivos, chamada Dupla Renovação, ele vai dizer dos holocaustos que iriam acontecer dos últimos 20 anos do século passado para frente, envolvendo jovens, pessoas nobres, boas, em processos de resgate doloroso de enfermidade, de acidente, de crimes hediondos. E ele dizia o seguinte, nessa página, nós estamos vivendo o resgate maciço de muitas almas que têm condição, que passam por esses holocaustos, e isso traumatiza a sociedade, porque eles serão preparados no mundo espiritual e reencarnarão no novo milênio para fundamentar a regeneração. Tem muita gente que fica delirando, falando que vem de Alcione, não sei de onde. Não precisa disso não, porque esse povo não fala a nossa língua, não. Kardec estuda o assunto e diz assim, são os mesmos, com novos caracteres, preparados na erraticidade,
que vêm predispostos a temas espiritualizantes, concisos, focados. Estou falando com minhas palavras. É isso que está acontecendo. Então nós temos uma safra que está dando adeus para a terra, que não tem condição de ficar aqui, e uma que já se apresenta, substituindo esses. Está no final do Livro dos Espíritos, quando ele fala que o mecanismo de transformação vem pela substituição dos espíritos por outros mais abalizados. E a gente nota que muitas estrelas estão descendo do céu. Estrelas no sentido de positivos no bem, positivos na luz, na ética, nessa moral evangélica que enriquece. As pessoas estão nascendo diferentes. Então essa geração nova que está chegando aí, ela promete. Ela promete. Claro que tem muita gente delirando, aí vai falar de cristal, de blue, bobajada americana. Porque o fundamento disso o Espiritismo estuda com seriedade, não com esse delírio do povo. Isso custou muito caro para quem divulgou isso, sabiam? A pessoa nem divulgou mais o livro. Parou de falar disso, porque foi um massacre, porque são propostas espiritualistas de besterol e começa a enfiar coisas na cabeça dos outros. Então é o seguinte, nós não conseguimos alcançar muitas vezes um espírito de projeção mental maior, mas a gente tem o básico, o dever de dar o básico para ele, em termos de comportamento, de educação. É igual o médium. O médium vai para uma reunião, ele pode ver, ouvir, sentir. O dirigente, se ele der pancada no médium, aquilo é um instrumento sensível, ele não utiliza o médium para sempre. Inutiliza. Dependendo da sensibilidade do médium, ele bloqueia e nunca mais ele produz. Então o que ele tem que fazer? Dar liberdade para ele, sem permitir que ele passe do limite. Ele tem que procurar compreender, mas orientando. Aí está a habilidade do dirigente, do condutor da reunião, porque ele não pode inibir o médium. Como é que ele vai colher? Então existe um nível. O Arnaldo, que foi dirigente de mediunidade por mais de 60 anos, ele falava assim, meu filho, ele deu muita entrevista, a gente acompanhou, ele falava assim, meu filho, eu não permito que o médium fale palavrão e dê murro na mesa. O resto a gente vai conduzindo. Vocês entenderam? Ele tinha delicadeza. E o Honório falava, a instrumentalidade é sensível, nós temos que saber lidar com ela. Porque às vezes você vai, em razão de ortodoxia, tem que ser assim. A gente vê as instituições, muitas vezes engessando. Eu já vi curso dado por federações, engessando. E quem estava ministrando o curso sequer tinha mediunidade. É o que acha. Interpretou isso do livro, põe lá, fechado. Assim, você não sabe o que é. Se você soubesse, você não estava falando assim. O que é que o médium passa, o que ele sente, como é que ele vive estranho, não é? Uma vez perguntaram para o Chico assim, Chico, o médium vive obsidiado? Ele falou, não, o médium não é obsidiado, ele fica estranho. Por que fica estranho, né? Porque ele tem que responder. Ele tem que responder por muito mais. Então nós temos uma riqueza que nós ainda não conseguimos absorver. Nós estudamos os atributos de Deus, mas estudamos o Espírito, que não é matéria, mas é alguma coisa, e estudamos a matéria, que é o fluido cósmico universal. Então, isso é o mote dessa visão cósmica que o Honório traz nesse livro. E seria impossível dizer do que ele debulha do pensamento de Sócrates, que não exarava pela boca, mas era por plasmagem mental. Porque no mundo elevado não tem essa comunicação objetiva nossa, não é? É plasmagem. Ele usa o fluido cósmico para imprimir as imagens e aquilo é absorvido pelos espíritos que entram em sintonia e vão colhendo e debulhando aquele conteúdo. É um mecanismo extraordinário. Médium sabe o que é isso. Tem hora que o médium vira para o outro e fala assim, eu peguei em bloco. O que é isso? O espírito não falou na sua cabeça uma palavra atrás da outra. Você pega um conjunto de fatores. Você chega a ver as imagens. Chega a ver as imagens. Parece que você vive aquilo. Eles estão iniciando os médios, os sensitivos, no que vai ser a realidade espiritual. Não é uma linguagem pobre como a nossa. O perispírito, ele é muito sensível, são miríades
de unidades que captam, eles leem. O Chico disse assim um dia para Honório: Honório, a turma da Nova Era não vai ficar ouvindo o povo falar, não. Eles vão ler vibração. Bonito, né? Eles vão ler vibração. Médio sabe o que é isso. Você bate o olho numa pessoa, você sente. Quando ele está adestrado. Claro que tem que tomar cuidado, porque vai que as ilusões dele entram no meio. Porque a gente é meio perturbado também, né? Mas ele pega, ele capta, ele lê a vibração do elemento. Aí tem gente que fica assim, tô com medo de você ler meu pensamento. Eu falo assim, para, a gente não tem esse poder, não. Tem médico que tem. Mas não é corriqueiro. Não é corriqueiro. O Chico, quilômetros de distância, o povo conversava goma, chegava lá, ele fazia uma piadinha para dar uma cutucada no povo. O Marival Veloso contou isso pra gente. Isso aconteceu, o Marival Veloso contou isso pra gente. Ele, o irmão e uma turma, eram jovens ainda, moravam em Monte Carmelo. Monte Carmelo fica longe de Uberaba. Viajaram, aquele tanto de jovem para ver o Chico em Uberaba. Então eles foram em alguns carros. E aconteceu que eles zombaram. Olha o que aconteceu. Isso é uma advertência pra gente. Eles zombaram de um elemento muito afeminado. E foram fazendo piadinha com o camarada, que parecia uma mulherzinha, e tererê, tarará. Isso lá na cidade deles. Andaram quilômetros. Chegaram no Chico. É impressionante essa história. O Marival não gosta muito que fale disso, não. Mas é muito legal quando ele contou isso, porque o Chico é extraordinário. Que homem à frente do tempo. Então, diz que chegaram no Chico, aí o Chico ambientou todo mundo e tal. Aí o Chico começou, pois é, porque todo mundo muito namorador, né? Ele falou assim, porque assim, a juventude é uma beleza, porque quer namorar todas as moças bonitas, todos os rapazes bonitos, mas tem que tomar cuidado, porque a gente passa no jardim e vê aquelas flores lindas, mas se for lá e apanhar a flor, ela murcha. Tem que ter cuidado. Primeira coisa. Depois continuou. Porque, né, gente, nós temos que ter muito cuidado para interpretar e julgar os outros. Porque, por exemplo, quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu tinha sonhos maravilhosos em que eu me via com aqueles vestidos longos, lindos. E era um conflito para a minha cabeça, porque meu pai me exigia muito. E eu sonhava com aquilo, eu adorava. E depois eu me via naquele corpo, e o meu pai tão exigente, querendo me levar para um ambiente que nem era tão recomendável. Nós temos que tomar cuidado e respeitar as pessoas. Deu-me neles. Deu-me neles. Porque a inversão psicológica é um desafio. É um desafio, não é? E o Chico nunca escondeu isso. Nunca escondeu a sua natureza feminina, a sua delicadeza, né? Sempre muito delicado. Em razão da tarefa, ele já tinha explicado isso para o Ranieri, em público, ele teve que reencarnar como homem. Mas ele tinha uma natureza feminina, né? E nunca escondeu, contou muitas histórias. Gente muito famosa sabe disso, Dona Ivone sabe disso, Divaldo sabe disso. Ele contava isso para as pessoas, em Pedro Leopoldo. Quando ele foi para Uberaba, ele contou para uma amiga, a Donda, que eu entrevistei no congresso dos 100 anos dele. Ele virou para ela e falou assim, Donda, quando eu vim para Uberaba, o Emmanuel mandou eu calar a boca. Porque em Pedro Leopoldo ele estava num ambiente próprio, e os amigos dele cercavam, né? Aquele povo. É uma história longa, mas os amigos do arco-íris, que ele via esses amigos, o rosto deles no arco-íris de luz, e eles foram reencarnando e aparecendo na vida dele. Foi assim com Arnaldo, com Wallace, com José Gonçalves Pereira, com Clóvis Tavares. Ele foi vendo. O grande metro que mediu Kardec, o Herculano Pires, ele via esse povo todo no arco-íris de luz. Ele via que esse povo ia ajudá-lo na tarefa dele, que era uma tarefa realmente muito pesada. Então é preciso que a gente entenda o contexto, né? Então nós, nessa breve exposição, a gente tenta mostrar que o fundamento doutrinário é peso para que o Honório possa projetar de modo universal, cósmico, o seu pensamento e lidar com essas entidades num campo completamente fora da Terra, do ambiente terreno, né? Fazendo conexão com outros sóis, outros mundos, outras realidades, como a da Alcione, que vem, né, do futuro para a retaguarda, para ajudar a iluminar aqui uma turminha que estava cristalizada, viciada, e ela conseguiu abalar esses corações.
Então, nesse sentido, a gente interrompe, porque vocês vão participar, já falei muito. Tem um momento agora, não é? Cadê ele? Aqui. Tem um momento agora que vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente está aqui à disposição. Às vezes eu não deixei muito claro alguma ideia, ou tem alguma dúvida sobre alguma questão que envolve doutrina, evangelho. Quem quer começar? Como é que você chama? Arthur. Diga lá, Arthur. Naquele livro Boa Nova, tem a comunicação de Jesus com os 500 da Galileia. A comunicação que se deu foi essa que você falou, plasmando, porque cada um parece que a linguagem não era articulada. E cada um entendeu ali, na sua cultura, na sua língua, do seu jeito. É isso que você falou, que está retratando uma história no livro? A gente acredita que sim, eu não sou dono da situação, mas eu vou te dar uma referência. No livro Há 2000 anos, o senador Públio Lentulus procura Jesus e, na verdade, Jesus vai ao encontro dele. Jesus tinha uma língua que ele não entendia e, no entanto, ele compreendeu tudo que Jesus falou. E quando se viu ajoelhado e ele sentiu muita raiva disso, porque a autoridade de Jesus é alguma coisa transcendente. E quando esse poder mexe com as suas estruturas íntimas, você ausculta pela alma, não pelo raciocínio. Porque é a linguagem do amor puro. A linguagem do amor puro abala todas as potências. Ela vai no âmago do ser. Então aquele povo que já era fervoroso se abre e por mecanismos de profunda intuição, de profunda afinidade, Jesus consegue tanger a alma deles. A gente acredita nisso. Né? Obrigado. Alguém mais? Vai. Eu queria que você comentasse com relação à colônia. Você tem um livro que fala da colônia em cima de Belo Horizonte. Ah, essa colônia. É muito interessante a história dessa colônia, Novos Horizontes. Quando a gente estava psicografando os livros numa sequência, aí de repente o irmão do Honório, porque está em pseudônimo, né? Ele desencarnado, ele começa a escrever. Ele começa a escrever como é que ele desencarnou. E eu não sabia que era um livro. Começou na reunião pública. Começou e depois marcou horário, continuou em casa. E ele escreveu um livro que chama Em Novos Horizontes. E aí a gente ficou mexido com a história dele, porque a gente não conhecia ele intimamente, né? Depois a gente descobriu que a cronologia do livro era perfeita, com datas, com acontecimentos e tal. Mas quando ele foi descrever a colônia que estava vinculada a Belo Horizonte, aí eu fiquei uns 3 dias empacado, que eu falei assim, nossa, e agora, né? Médio tem dessas coisas. Diz que o Chico passou, teve que ir a Nosso Lar, né? Eu me senti nas linhas vibratórias da Serra do Curral, que circunda Belo Horizonte, eu senti a energia da terra subindo para alguma coisa mais sutil, nesse período que eu empaquei. E aí ele conseguiu avançar com o livro, né? O Honório acompanhou passo a passo os relatos, porque ele conhecia a história e eu não. Então, quando ele descreve essa colônia, ele faz, no primeiro livro, vai para o segundo, que ele vai falar sobre o trabalho do Hospital André Luiz. Ele foi diretor do hospital, até então não conhecia a sistemática do hospital, então ele vai descrever o hospital e vai fazer um trabalho do psiquismo. Ele vai trabalhar psiquiatria e psicologia profunda, porque ele vai trabalhar a mente. Então, ele, através de figuras de linguagem. E no terceiro, ele termina vinculando a colônia de Belo Horizonte à igreja de São João, que foi fundada em Lyon, que é a igreja onde muitos dos vultos do espiritismo hoje estiveram no passado, como Eurípides Bassanufo, como o Enio Pudens, que é o Enio Santos, que foi companheiro do Arnaldo junto do Chico, que foi o Policarpo de Esmirna, que era discípulo de João e que veio para essa tutelar, Plotino, o nome dele, e outras pessoas, como o próprio Bezerra, como Emmanuel, porque todos viveram ali no Ave Cristo. O Ave Cristo é o livro da igreja de São João. Então esses espíritos fundaram essa colônia.
Porque essa colônia foi fundada em razão do trabalho do Chico. Porque essa colônia, ela abarca em torno de 100 quilômetros, num raio de 100 quilômetros. Ela pega Pedro Leopoldo e outras cidades. Vai a Ouro Preto, ela circunda. Só que não tinha informação sobre isso. Então ele revela, descreve, porque foram 3 livros em um ano. Eu falo que é a trilogia do João Lúcio, porque ele vai trabalhando um outro assunto, que é a psiquiatria, a mente, depois ele volta a mediunidade e a colônia. E aí é muito interessante o que ele faz, ele fecha. O Honório, no lançamento do 3º livro, ele dá os livros para o Arnaldo Rocha ler. E o Arnaldo lê os 3 numa sentada, porque o Arnaldo lia muito. Ele não conhecia o trabalho ainda. E no dia do lançamento do 3º livro, que é o Intercâmbio da Luz, que vai detalhar a vinculação da colônia de Belo Horizonte com a Igreja de São João, por causa do trabalho do Evangelho, porque já existia a exegese do Evangelho lá, que é o trabalho que seu Honório, Sobral, seu Leão e outros fizeram em Belo Horizonte, que é esse do Mildinho, que é esse do projeto do NEP, do Núcleo Espírita, Núcleo de Pesquisa, de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que a gente levou para a FEB durante alguns anos, né? E acabou, mas pegou. Tem para todo lado o NEP. Aqui chama de outro jeito, NEP. A gente fala NEP, mais aberto. Então, quando o Arnaldo leu o livro, ele já tinha conversado com a diretoria da União, e ele me esperou e foi uma festa. Porque ele me sentou com o pessoal da diretoria da União, o Honório já estava, não era presidente, mas era diretor de unificação, ele sentou e falou assim, olha, eu vou contar aqui para você o que eu já falei para eles. Tem em torno de 23 anos que eu fiz a última visita para Chico Xavier. Quando eu cheguei lá, o camarada, que diz que é filho dele, encrespou comigo, ciúme, né? Porque ele quer ser dono do Chico exclusivo. Encrespou comigo. Ô meu filho, por pouco eu não saí no tapa com aquele camarada, porque o Arnaldo era assim. O povo falava que ele era grosseiro. Não era, era um homem positivo. Positivo. Que nunca camuflou e fez jogo. Era do fio do bigode. Um caráter adamantino. Por isso que o Chico adorava, ele era o confidente do Chico. O Chico contou para ele o que não contou para ninguém. Em intimidade, falou, o choro que as minhas camisas aguentaram de gostosura, eu vou levar para o túmulo. Isso eu não conto. O resto eu conto, que ele autorizou. Contou de vidas do Chico, etc. Mas tinha coisa que ele não contava. Levou para o túmulo. Então o Arnaldo disse assim, meu filho, eu já estava para ir embora, quando o gostosura apareceu, viu a confusão, o Chico sabia de tudo, né? Ele veio andando com dificuldade. Naldinho, vem cá, vem cá. Me deu o braço, pegou minha mão, foi batendo e falou assim, esquece ele, esquece ele. Aí ele falou assim, como é que você aguenta isso? Esquece ele, depois eu te conto por quê. Esquece ele. E realmente contou, mas não vem ao caso. Realmente o Chico ajudando a treva, né? Desculpa, meu Deus. Meu pecado, minha língua. Um caixão só para minha língua. Aí, ele levou o Arnaldo, trancou o quarto, a janela estava aberta. O Chico estava lotado de cartas sobre a mesa. Aí o Arnaldo contou que o Chico conversando com ele, perguntando pelo povo e tudo. Aí o Arnaldo disse que estava melancólico. Ele não contou para o Chico. Ô meu filho, eu tinha tido um sonho que eu vi a igreja de São João e me deu uma saudade. Porque era a época do Ave Cristo, a história deles juntos. Ele deu, eu recebi, levei para a FEB de presente, os manuscritos do Chico antes do livro que o Emmanuel escreveu. Lembranças do Chico, cheio de lágrimas, assim, ó, né? Dei os originais para a FEB, registrado em cartório pelo Arnaldo Rocha, porque ele já estava idoso, ele não queria viajar, me mandou. Eu entreguei para o Nestor Mazotti e para o César Pé. Está nos anais da FEB. O resumo do livro que o Chico, de memória, lembrou da história deles. E ele dedicou para Arnaldo. Arnaldo, aqui está os nossos primeiros movimentos pelo Cristo, lá em Lyon, na antiga Lugdunum, no papapá. Está escrito na dedicatória. Ninguém inventou nada, não. Está com a letra do Chico. E aí a gente deu para a FEB. Está lá nos anais da FEB. Então o Arnaldo disse o seguinte, que sonhou com essa igreja de São João e começou a dar uma melancolia muito grande nele. E ele aproveitou uma viagem e foi ver o Chico. 89, se não me engano. O Arnaldo disse que o Chico, só ouvindo, pegava nas cartas assim, ó, uma por uma, punha a mão e separava por assunto. Psicometria. Ele não abria a carta, não. Era assim, ó.
Ele sabia o assunto, separava por assunto as cartas. Aí diz ele que ele estava meio calado, assim, depois que falaram de todo mundo e tal, e ficou calado. Aí diz que o Chico perguntou para ele assim, acabou a saliva, Naldinho? O jeito deles conversar, né? Acabou a saliva, Naldinho? Ele falou, não, é porque hoje eu estou meio para dentro. Ele falou assim, seu pai espiritual está aqui. Porque é uma história, não sei se vocês leram Ave Cristo. A história do Quinto Varro, que ele tem 100 anos para fazer o filho dele se converter ao cristianismo. Era o Tassiano é o Arnaldo. É a vida do Arnaldo como Tassiano. E foi uma luta, né? Mas ali estava o Chico, estava Meimei, estava o Emmanuel, o Basílio. Está cheio de personagem do espiritismo hoje, lá naquele tempo. O Honório, como era Tomarcelino no final do livro, né? Que era amigo da igreja de São João. O homem já trabalha evangelho lá atrás. Aí, isso tudo, informação do Chico, viu, gente? O Chico é que falou. O Honório, meu filho, era o Érito. Você estava do lado dele, ele te ajudou a desencarnar. Isso tudo falado pelo Chico. Aí, o Chico virou para ele e falou assim, seu pai espiritual está aqui. Porque o Quinto Varro reencarnou depois, na época de Teresa d'Ávila. Ele chamava São Pedro de Alcântara, que deu origem a Petrópolis, porque a família real era devota dele. A família, o imperador era devoto dele. Então, deu o nome de Petrópolis, é homenagem a ele. Então, o seu pai espiritual está aqui, meu filho, Pedro de Alcântara. E ele está me dizendo que você teve um sonho com a igreja de São João. E eu preciso te dizer que ele está mostrando que a igreja foi transferida para os céus de Belo Horizonte. É a colônia de Belo Horizonte, onde os nossos antigos do Evangelho estão reunidos. Aí o Arnaldo falou assim, meu filho, ele tinha essa linguagem, o cachorrão do João Lúcio, eu não vou falar o nome do espírito, veio trazer uma coisa no livro que eu sabia há mais de 20 anos e nem para minha filha eu contei. Contou para a União inteira. Aí a gente entendeu a colônia de Belo Horizonte. Desculpa, a volta é tão grande ainda. Mas é história, né? História. Mais alguma coisa, gente? Wagner, aqui na casa nós temos vários bons companheiros que estão procurando seguir o caminho correto e muitas vezes, mesmo que consciente, o pessoal espera alguma compensação, algum auxílio. E eu estava lembrando daquela história que você uma vez comentou de Teresa d'Ávila, sobre políticos que tão pouco. O dó. Eu queria deixar a mensagem de incentivo para os companheiros. Olha que eu vou contar essa história porque o Chico adorava essa história. Mas assim, é uma história que desanima muita gente, viu? Não. Mas olha a presença de espírito de Teresa d'Ávila. O Chico disse, numa oportunidade, o Chico contou essa história, ela é conhecida universalmente. O Chico contou assim para o pessoal que dos vultos do cristianismo ele tinha um apreço muito especial por Teresa d'Ávila e ela até se comunicou através dele, está no livro Instruções Psicofônicas, lá em Pedro Leopoldo, uma mensagem linda, singela, como ela, né? E diz que ela trabalhava, ela era uma mulher à frente do seu tempo, como está provado, e que ela, ao invés de ficar enclausurada, ela buscava recursos para ajudar os pobres, né? Que era uma coisa dos descalços. A história mostra isso. Tinha os calçados e os descalços. Ela e São João da Cruz eram os descalços. E, curiosamente, eles receberam auxílio do neto da Joana, que foi o Filipe II. Ele protegeu eles. Eles tiveram que recorrer ao rei, porque a igreja, os calçados, os vaidosos, perseguiam eles. Pela simplicidade, pela ousadia deles de optar pelos pobres, de trabalhar por quem precisava. Então, ela buscava espórtulas, doações. Ela andava, muito pobre, né? Então, um dia ela foi buscar, numa região muito distante, auxílio para os seus pobres, um doador se dispôs, e ela foi atravessar. Aí veio uma tempestade horrorosa. E ela foi atravessar uma pinguela. Quando ela estava atravessando a pinguela, ela se prendeu numa corda, a pinguela arrebentou, ela ficou se debatendo na enchente, até tentando ir para a margem para poder sobreviver. E nessa hora ela entrou em prece, e no barranco,
O Chico falava isso com uma boca boa. E no barranco apareceu Jesus para ela e falou assim: você está vendo, minha filha, como é que eu trato os meus amigos? Aí disse que ela virou para ele na presença do Espírito Estrogênio e falou assim: por isso os tendes tão poucos no mundo, Senhor. Por quê? Todo mundo quer um caminho de glória, de popstar, de tapete vermelho, de dinheiro farto. Mas o caminho espiritual é um caminho de simplicidade. É um caminho que você se recolhe para dentro, não é? O espiritismo não ilude ninguém. Tem muita gente que faz dele passarela. Está muito em moda isso. Mas o espiritismo é um caminho de auto-iluminação. A pessoa se torna luminosa. Não é iluminada não, porque o bezerro pode vir aqui e me deixar luminoso. Luminoso. Né? Ele pode me iluminar, mas eu tenho que me tornar luminoso. Que é um trabalho de consciência. Né? Quando a gente fala que Kardec não tem nada a ver com o que a gente vê hoje no movimento espírita, era diferente. Era um cara que buscava a verdade. A verdade liberta. E aí você faz o seu trabalho, porque você vai administrar a vida dentro desse plano ético, né, que a gente passa a formar com o conhecimento da doutrina de Jesus, né, reeditada pelo Espiritismo. Então, gente, para não alongar muito, podemos terminar por aqui. Eu agradeço a atenção, o carinho de vocês, né? Foi muito bom estar aqui. Que Deus abençoe, que essa casa multiplique frentes de estudo, de trabalho, que Lavras floresça. Nós tivemos uma grande figura, foi a Dona Ivone aqui, o Augusto Silva, né, que foi espírita, o Dimas, que é um dos desencarnados do Obreiros. Nós fizemos um trabalho de pesquisa, publicamos na revista Reformador da FEB, né, com auxílio da Angélica, de outras pessoas, e de uma filha que ainda estava viva na época. Então, assim, pudemos recuperar até foto dele. E fizemos essa homenagem a ele. Então, assim, nós temos grandes figuras que trabalharam aqui. Sota Noel, né? Moura, de tão grata memória. Então, que a gente possa fazer o nosso trabalho, né? Cada um na sua fileira. Mas é importante que a gente faça o trabalho. Seu Fernando. Ivone Pereira. A Ivone. Citamos ela aqui, a Dona Ivone, com o seu Augusto Silva. Seu Fernando aí, ó. História viva, ó. Muito obrigado, gente. Muita paz para todos.